tens suplicado, tu tens orado sem cessar, e Ele está ouvindo a tua súplica, o teu clamor. Aleluia. Não pense que o Senhor não está te ouvindo, porque Ele está te ouvindo. Aleluia. Aquele que clama e pede, crendo, receberá. E tu vai receber a tua vitória. Já recebeu porque tu veio para a casa do Senhor com fé. Aleluia. E o Senhor, Ele se alegra com um coração justo. Aleluia. E Ele está contemplando a tua vida. Não esqueça que o Senhor é contigo. Por onde você passa, por onde você anda, aleluia. Aonde tu vai, e não interessa aonde o canto, aleluia, Ele está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos interceder pelo servo do Senhor, né, que vai ministrar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Oh, Pai querido, está aí o teu filho, Senhor. Sim, já ajoelhando para te adorar, para levar a tua palavra para a tua igreja, para os ouvintes, Pai. Senhor, que não seja ele nesse momento, que seja o teu Espírito Santo na vida dele. Que ele desapareça, Pai, e o teu Espírito Santo tome aí de conta da vida dele, cresça na vida dele mais e mais. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Tu tem, Pai amado, visto que ele tem clamado pela escalada da noite, tu tem contemplado o teu filho, que intercede pela tua igreja e por todos, Pai, sobre a face da terra. Abençoa ele, Senhor, multiplica os dias de vida do teu filho. Dai saúde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvo o Senhor com as palmas. Shalom, Donai, amém, irmãos? Glória a Deus. Culto de ensino da palavra do Senhor, sã doutrina. Aleluia. Que Deus possa falar ao meu e ao seu coração nessa noite, amém? Palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Glórias a Deus. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Diz a palavra de Deus, quem puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Primeira carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né, irmão? Que é depois de Colossenses. Aleluias. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Ou então Efésios, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Capítulo 2. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Santo de Israel. Todos encontraram, amém? Diz a palavra de Deus, queridos, no verso 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 4. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus, se você puder, dar uma linda salva de palmas para esse Deus. Glórias a Deus, aleluias.
Aleluias. Como nós bem sabemos, estamos diante de uma carta do apóstolo Paulo aos Tessalônicos. E a palavra vai dizer que o que Paulo quer dizer, aliás, então, no verso 4, mas como somos aprovados de Deus. Irmãos, quando a gente inicia o verso 4 da palavra do Senhor, já nos chama a atenção algo. Que Deus só confia a sua palavra para a pregação do Evangelho os que são aprovados por Ele. Olha só, preste atenção no que nós vamos ouvir hoje da parte do Espírito Santo de Deus em nossas vidas nesse lugar. Paulo está dizendo, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Ah, meu irmão, entendamos uma coisa. O Evangelho, Deus, a palavra de Deus, só é confiada aos homens aquele que Deus aprova. Entenda isso. Ou seja, ninguém se diz ou se autodenomina pregador do Evangelho se antes Deus não aprovar, se antes Deus não delegar dos céus, se antes Deus não assinar a carta branca. Está cheio de pregadores, se é que são pregadores, que prega a palavra da verdade com mentira. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado são os que ouvem a minha palavra e as praticam. Homens de Deus, que eu estou falando de quem está no púlpito, tá, hoje? Vou confiar. Nós estamos falando nesse verso 4, daqueles que estão em púlpitos, em altares de igreja. Preste atenção o que é que Paulo diz aqui. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Não é para qualquer um, não. Para se pregar o Evangelho, não é para qualquer um, não. Primeiro tem que ser aprovado por Deus. Porque isso aqui é ouro. Perdão, é mais valioso do que ouro, do que prata, do que pérola. É a palavra de Deus e só prega aqueles que Deus aprova. Porque isso aqui, irmãos, é algo que não é entregue para qualquer um, não. Peraí, toma, pega a palavra e prega, não é assim não. Deus, ele confia a homens ao qual ele aprovou. Aprovou. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui falando, hein? Eu estou sentindo o sobrenatural de Deus falando nesse decalabaçui de cantanai, nesse naixui de queveneg, nesse santo lugar. É Deus puro. Porque é verdade, irmão, está cheio de homens que pregam a palavra, mas não testificam da palavra. Que pregam a palavra, mas não testemunham da palavra. Sabe por quê? Porque anda dando mau testemunho, escandalizando a palavra. Eu estou falando daqueles que estão no altar. Porque muitas vezes no altar, irmãos, tem obreiros, tem diácono, tem presbítero, tem evangelista, tem missionários, tem pastores. E nós sabemos como é que é. Achei interessante algo que o diácono estava pregando ontem na congregação ali do interior. Achei muito interessante porque ele disse assim, tem muitas igrejas, irmão, mas não tem palavra. Um dia desse eu cheguei para pregar a palavra, me deram 15 minutos de palavra, o resto tudo foi louvor.
15 minutos de palavra, irmão. Tem um negócio de apagar as luzes, ficar tudo escuro. Onde é que já se viu isso? Cheguei lá na igreja, estava um bocado de luz vermelha dentro da igreja. Isso é templo ou não é? É casa de Deus, irmão? No mundo aí está cheio de casas, de orgias, que tem as luzezinhas vermelhas, jogo de luz. Já é o Natal antes do tempo. Comemora o Natal ali, vai. Vamos voltar para a palavra, porque o negócio aqui está bem gostoso, está mais doce do que mel. Paulo diz, mas, vou repetir, porque essa mensagem do verso 4, irmãos, o que Jesus está revelando aqui, porque essa palavra é rema, palavra revelada, está dizendo, mas como fomos aprovados. Aí eu vejo Paulo agora falando acerca dos apóstolos, dos discípulos, daqueles ao qual Deus chamou para pregar a palavra. E Paulo está dizendo que Deus só confia a palavra daqueles que foram aprovados. Está cheio de pregadores que já são reprovados por Deus, aleluia, e ainda não entenderam isso. É igual está igual o rei Saul, reprovado por Deus, o Espírito Santo se aparta dele e ele ainda quer ser rei. E ainda quer matar aquele que Deus aprova para ser rei. Ó. Não é desse jeito os pregadores aí? Ninguém brinca com a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus tem que ser apregoada do jeito que ela é. Ninguém mescla a palavra, ninguém mistura a palavra. Ela tem que ser genuína, pura, verdadeira. É espada afiada de 2 gumes. Aleluia. Presta atenção. No capítulo 2 que nós lemos, fala acerca de que como Paulo exerceu o seu ministério entre os tessalônicos, ou entre a igreja de Tessalonicenses. Paulo vai dizer assim, ó, porque vós mesmos, irmãos, ó, ele direciona a palavra para a igreja. Parece que Paulo está em uma assembleia, reunidos no meio de um povo, e diz, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Porque a palavra de Deus sendo apregoada, ela não pode ser em vão, mas ela tem que surtir efeito, e um efeito sobrenatural. E Paulo está dizendo que ele não quer dizer assim, ó, eu não vim aqui, aleluia, para pregar história de carochinha, eu vim pregar a palavra. E aí Paulo está dizendo, não foi em vão a nossa entrada aqui. Você sabe por que Paulo diz isso? Porque Paulo, irmãos, ele diz que ele padeceu, ele sofreu agravos na igreja de Filipenses. Paulo, meu irmão, quando se padece pelo evangelho, sofre agravos, é apontado pelo evangelho, é Deus provando e aprovando você para o evangelho. A gente que nós somos cristãos, tem que participar das aflições do evangelho. Mas ninguém quer participar das aflições do evangelho. Quer viver no mar de rosas. Ei, o evangelho não é mar de rosas. É mar de espinhos. Jesus, ele mesmo disse, olha, por causa dessa palavra tereis neste mundo aflição. Aleluia. Ah, glória a Deus. Mas havendo primeiro padecido agravo ali em Filipenses, e a própria igreja de Tessalonicenses sabe que Paulo sofreu agravo, sofreu mesmo. Nós observamos lá em Filipenses 1, no capítulo 30, a gente vê, aleluia, o sofrimento de Paulo ali. Mas a Bíblia vai dizer que tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Se fala ou se prega a palavra é combatendo.
Aleluia. Mas nós estamos vivendo uma época que ninguém está mais combatendo pelo Evangelho. A Bíblia diz, irmãos, que nos últimos dias o amor se esfriará, né? Eu gosto de dizer que os versículos da Bíblia têm que estar se cumprindo em nossas vidas, menos esse. Mas só vai se esfriar aquele que não combate pelo Evangelho. Aquele que não milita com as armas espirituais. Aquele que não se dispõe para servir a Deus verdadeiramente. Aquele que já sacolou a espada na bainha. De maneira nenhuma ele milita legitimamente. E a Bíblia diz que o que não milita legitimamente não recebe coroa. Paulo sofreu agravio em Filipos, padeceu por causa do Evangelho, mas a Bíblia diz que eles tornou-se ousados na pregação do Evangelho de Deus com grande combate. Paulo diz assim, no verso 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Engano, imundícia e fraudulência. Ei, a palavra ela não pode ser pregada com engano, mas tem sido palavra de Deus pregada com engano. Tem sido fraudulenta a palavra de Deus. Tem sido com imundícia. É por isso que está vendo aí o que está acontecendo hoje nas igrejas, principalmente no Brasil. Eu não digo nem no Ceará, nem no Brasil. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus tem sido pregada por engano, por imundícia e com fraudulência. Ou seja, a palavra de Deus foi adulterada. Às vezes o adultério, às vezes pensa que é só na relação entre um homem e uma mulher. Na traição é não. A palavra de Deus ela está sendo adulterada, como eu disse, mesclada, misturada. E Deus não se agrada da palavra dessa maneira. Vamos passar a mão na cabeça daquele irmãozinho. Porque ele é assim, assado, porque ele dá o dízimo alto, que dá dízimo alto coisa nenhuma, meu irmão, aleluia. Pois aqui nesse ministério, aqui não tem isso não. Aqui tem palavra, e palavra da verdade, sendo pregada verdadeiramente, aleluia, conforme a Bíblia Sagrada está escrito, não tem mistura nenhuma. Doa quem doer, a palavra da verdade vai ser pregoada. E eu luto para isso não só aqui na sede, mas também nas congregações. Para que ninguém... Eu acho interessante, irmãos, na nossa congregação lá com o pastor Pedro do Pacajus. Ele chega para mim e diz assim, olha, irmãos, eu aprendi com o pastor Valdir. E se eu aprendi com o pastor Valdir, eu creio que ele não mudou a doutrina, vai ser aqui, assim desse jeito. Quem não gostar pode sair um bocado, viu? Eu também digo desse jeito, quem não gosta, meu irmão, está cheio de porta larga aberta aí para você entrar. Se é por isso que tem cadeira vazia aqui, é por causa disso. Outras vezes aqui, eu me lembro que tinha um cidadão que estava nos visitando. Fazia dias que ele visitava, sentava naquela cadeira. Aí um dia o irmão que conversou com ele disse, não rapaz, eu estou trabalhando aqui próximo agora. Ele acha que ele era do município, né? Da prefeitura. E ele estava dormindo aqui próximo, durante o emprego dele. E ele chegou, pastor, ele sabe o que ele disse para mim? Ele disse, rapaz, eu nunca tinha entrado numa igreja para ouvir doutrina desse jeito. Você sabe, irmãos, é por isso que essas cadeiras, algumas estão vazias. Porque o homem aí prega a palavra. Eu não sei para qual foi o obreiro que ele falou isso, e o obreiro falou para mim. E depois ele foi embora, nunca mais voltou aqui, porque era só um período de uma semana, um mês só. Aliás, voltando à palavra,
Paulo diz que a palavra de Deus que ele era pregada, ele exortava, não com engano, não com imundícia, e nem com fraudulência. Mas, palavra lida, como fomos aprovados de Deus, Paulo está dizendo que ele foi aprovado de Deus, não foi por Gamaliel, não foi pelo homem, foi por Deus. Ele vai dizer, aleluias, que ele foi aprovado de Deus. Sendo aprovado de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo está dizendo, meus amados irmãos, aleluia, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não para agradar aos homens, mas agradar a Deus, que prova os nossos corações. Olha a importância de saber, irmãos, que em primeiro lugar nós temos que agradar a Deus, porque só Deus conhece o meu e o teu coração. Vou agradar o pastor Valdir, vou pregar bonitinho aqui, eu não conheço o teu coração, não sei de nada. Perdeu tempo. Agrada a Deus e depois agrada aquele que te chamou para estar ombreado, aquele ao qual está dirigindo a obra, aqui é pastor. Agrada primeiro a Deus, porque Deus ele prova o que ele ama. Ele aprova e confia a palavra dele, porque ele agrada primeiro a Deus, e ele sabe que Deus conhece o seu coração. Paulo diz, verso 5 aqui, quem está compreendendo da glória dele, bate palma para Jesus aí, lindas palmas para Jesus. Aleluia. Presta atenção o que Paulo diz no verso 5 aqui, ó. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Aleluia. Que coisa linda, né, irmãos? Bendito seja o nome santo do Senhor. Esse Paulo era coisa tremenda. Você observar o que Paulo está dizendo, aleluia. Estou lembrando aqui uma passagem bíblica que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos, deixa eu ver se eu estou correto. Diz a palavra de Deus aqui. 20:33, ele diz assim, ó: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Paulo diz assim, que, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavra nojeira, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E o apóstolo Lucas vai dizer no verso 33 do capítulo 20, de ninguém cobicei a prata, nem ouro e nem a veste. Paulo não pregava de maneira nenhuma a palavra de Deus com interesse, com ganância, com inveja. Não, irmãos. Paulo está dizendo que não houve pretexto de avareza. Deus, ele é testemunha. E ele coloca agora Deus, que é conhecedor do meu e do teu coração, que ele é testemunha, que tudo era por amor. O problema é que a igreja hoje prega a palavra por ganância, por dinheiro. Mesmo sabendo que Paulo disse, muitos pregam por ganância, por soberba, por inveja, que pregue a palavra. O importante é que venha a ser pregada, irmão. É bom e é importante que venha a ser pregada. Agora, no dia da prestação de conta, vai prestar conta com o papai. Aleluia. Paulo diz aqui, ó, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo,
ser-vos pesado. Sendo ele apóstolo de Cristo, ou os apóstolos, porque Paulo mesmo não se considerou nem apóstolo, porque ele disse que ele era o mais miserável dos homens, que perseguia a igreja. Mas ele sendo ali escolhido, aprovado de Deus para ser pregador dos gentios, dos gregos, dos romanos, ele está dizendo que não buscou glória de homens, e nem de vós, e nem de outros. Está cheio de homens buscando glória, eu vou dizer, entre aspas, pregadores, buscando glórias de pregadores, de homens. Eixe ali, pastor Valdir, pastor de renome. É homem que, para pregar, ele cobra hotel 5 estrelas e 15 mil reais para ir para a igreja. Se tiver 5, 6 pessoas, ele não vai de jeito nenhum, só prega, é pregador de multidão. Ele quer pregar para os homens, para aparecer para os homens, mas para Deus ele não presta, é reprovado há muito tempo. Aleluias. Paulo nem ser pesado para os que estavam em Tessalonicenses, ele não quis. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos que somente o Evangelho de Deus, ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Paulo, irmãos, sendo brando para com os tessalônicos, era querido pelos próprios, comunicando a palavra, o Evangelho do Senhor. Paulo não foi pesado porque ele trabalhou. Trabalhou noite e dia. Ele vai dizer aqui, ó, porque bem vós lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Paulo não se escorou na igreja. Paulo não escolheu um hotel 5 estrelas na igreja de Tessalonicenses e queria tudo do bom e do melhor, não. Trabalhou noite e dia para não ser pesado aos irmãos. A gente fica triste, sabe, irmãos, com esse evangelho que é pregado no dia de hoje. Não tem interesse nenhum pela palavra. Ontem, eu estava no médico, né? Já estava dando 6 horas. E eu ainda tinha que ir para o Buqueirão. 6h30, mais ou menos, eu cheguei em casa. Eu digo, rapaz, essa hora... Bora, minha filha, correr para a obra. Vamos chegar lá mais ou menos lá para as 7h30. Mas a gente chega. O culto já tem começado. 7h25 eu estava entrando na entrada ali, saindo da BR para o Buqueirão. 7h30 eu entrei dentro da igreja. Cálculo correto. Só fiz comunicar aos irmãos, irmãos, eu estou no médico, talvez eu chegue atrasado, mas eu vou. Não tem esse negócio de estar dando corpo mole para o evangelho, para a obra, não.
nós não fizermos a obra, irmão, Deus vai puxar na orelha. Vai me chamar de preguiçoso, desinteressado, não tem amor pelo Evangelho, não sofre as aflições do Cristo. Paulo diz: vós e Deus sois testemunha de quão santa justiça e irrepreensivelmente nós houvemos para convosco os que crestes. Paulo está dizendo, irmãos, que não só Deus, mas Deus e os tessalônicos foram testemunha de todo esse trabalho, de toda essa peleja, de toda essa luta, de todo apontamento dos Filipos, de tudo e todas as coisas, mas Paulo não soltava a corda, não desfalecia, porque Paulo sabia, irmãos, que ele foi chamado para missão. Mas pastor, eu não sou missionário. Você foi chamado, meu filho. Você pode ser até membro, você foi chamado para uma missão. O problema é que você não se despertou para a obra. Aí eu estou membro há 25 anos na igreja, pastor. É porque você não se despertou para a obra. Eu digo isso, sabe por quê, irmão? Porque quando, eu vou repetir porque eu já disse aqui, quando eu cheguei na primeira vez na igreja, eu me despertei para